2. Amém? Queria que alguém disse para mim o versículo 1 até o 7. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança de suportar provas por causa do mordomo, e não te deixaste endurecer. Tem, porém, contra ti que abandonaste O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha-te e muda-lhe do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependa. Tens, contudo, a teu favor que usei as obras dos nicolaítas, os quais eu também usei. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dali que se alimente da árvore da vida, quem se encontra no paraíso de Deus. Aqui a gente vê um relato da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja muito, eu acho que o pastor Davi, uma igreja fantástica, sensacional. Outras pessoas assim, olham de relato, alguns evangélicos pensam assim, aqui está falando de 7 igrejas, mas nós percebemos que ali está falando de fase, período da igreja ir passar. E essa, vamos estudar sobre ela um pouquinho, mas antes, para a gente entender um pouquinho dessa igreja, vamos estudar um pouquinho sobre ela. Quando ela iniciou? Ela iniciou ali no ano 31, e foi até mais ou menos ali no século 90, no ano 90, 99, ou 100 o máximo. E essa ali, ó, quando você vê essa igreja, essa igreja assim, Deus faz 4 coisas nessa igreja. 4 coisas. O primeiro é o elogio. O segundo, uma repreensão. O terceiro, um apelo. O quarto, uma promessa. Mas eu não quero pegar nesse ponto, que gastaria tempo para a gente estudar esses 4 pontos. Mas eu quero pegar outro ponto aqui. Essas ali aconteceu na época ali dos apóstolos. Ali, quando essa igreja ela foi ali dirigida pelos apóstolos. Imagina uma igreja dirigida pelos discípulos. Pedro, ali, que igreja mais, assim, sensacional. É muito bom ter vivido numa época dessa. Mas o ponto que eu quero pegar aqui é o seguinte. Por que essa igreja tem o nome de Éfeso? Quando você vai fazer um estudo, aí você descobre que Éfeso significa desejável. Agora, por que essa igreja é desejável? É muito simples. Quando você vê ali, ó, essa igreja ela foi na época do Pentecostes. Onde ali os discípulos clamaram, o Espírito Santo desceu sobre eles, e o Espírito Santo veio ali com intensidade ou plenitude sobre eles. E por que ela recebeu esse nome? Desejável. Por que Deus chama ela desejável? É porque ela foi cheia do Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo ali com plenitude. E você ouve as pessoas dizem assim, quanto mais pessoas, mais confusão tem. Mas quando você vai estudar a palavra de Deus, quando você pega nos 12 discípulos, apenas 12, você vê ali que é briga, um querendo ser maior que o outro, egoísmo. Agora, quando você vai para essa igreja, é quase 3.000 pessoas. E você vê ali amor, paz, um se preocupando com o outro, preocupando com a necessidade do outro. E qual que é o segredo? O Espírito. Porque essa igreja ela foi cheia de Espírito. É por isso que Deus chama ela de desejável. E Deus, nessa manhã, também quer olhar para esse grupo que de teologantes e dizer assim, é um grupo desejável. Amém. Porque é cheio do Espírito. Amém. Deus, ele está cansado de olhar para a igreja e ver só apenas sobre Deus. Pessoas que
sai de casa, veste uma roupa e vem para a igreja. Mas depois que sai da igreja, tira a roupa e veste outra. Vive de aparência. É por isso que nós precisamos receber o Espírito Santo. Para ele transformar a nossa vida. Para ele ali, ir lá no fundo e mudar aquilo que precisa ser mudado. Tem que tomar muito cuidado com viver de aparência. Viver só assim. Quantas pessoas hoje chegam na igreja a fazer oração. Parece que a oração está temporada. Todo dia parece a mesma coisa. Falta poder no sermão, na palavra cantada. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem poder. Ela fala e toca no coração das pessoas. É só ela abrir a boca, a pessoa começa a sentir o ardume no coração. Porque o Espírito Santo toca na pessoa. Muitas pessoas às vezes vai chegar lá, fala, mas não toca ninguém. E às vezes uma pessoa talvez não sabe pregar direito. Mas só de abrir a boca, já toca o coração das pessoas. Porque tem o Espírito. O Espírito Santo tem que mudar. Se nós quisermos impactar o mundo lá fora, nós precisamos receber o Espírito Santo. Ou senão nós vamos ter apenas mais um. Agora, se nós recebermos o Espírito Santo, nós vamos mudar a história do mundo. Nós vamos levar essa mensagem, Jesus vai voltar. E uma coisa que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós, é colocar em nós o caráter de Cristo. Amém? Ele cada dia quer nos tornar semelhantes a Cristo. E uma coisa que eu vejo nessa igreja é que ela deixou marca. Qualquer pessoa que lê relatos dessa igreja vai ver que foi a igreja permitida. A igreja assim que deixou boas coisas na história da igreja. Agora eu pergunto para você, qual as marcas que você tem deixado? Qual as marcas que você tem deixado na sua família? Na sua esposa, nos seus filhos? É que a tua esposa olha para você e diz assim, aquele lá é um cristão autêntico. Em casa ele é uma coisa, mas na igreja também ele é a mesma coisa. Ele lá na igreja não diz ser bonzinho, mas em casa ele é outra coisa. Qual as marcas que você tem deixado? Onde que você passou na comportagem? Qual as marcas que você deixou? É que as pessoas que você se aproximou, elas viram Deus em você? Outras pessoas dizem assim, eu nunca vou querer ir para aquela igreja, por causa do testemunho daquela pessoa. Porque onde que passa, deixa marcas dele. Eu sei que nisso vai ter desculpa para ela, mas temos que tomar cuidado com o nosso testemunho. Se o Espírito Santo não transformar a minha vida e a sua vida, nós vamos só deixar marcas por isso. Um dia Jesus olhou para os discípulos e disse assim, por que as pessoas dizem quem eu sou? Um dirá, você é João, outro diz que você é Elias, outro diz que você é um profeta. Aí Jesus olhou para eles e disse, e para você, quem que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se preocupou. O que as pessoas acharam? E o que as pessoas dizem? Que vê sua hipocrisia, não vê um cristianismo autêntico, fala uma coisa e vive outra. Se eu e você quiser mudar a história desse mundo, precisamos. E vamos deixar marcas de todo lado. Pode ser numa igreja pequena, pode ser numa igreja grande, onde nós for. Nós vamos deixar marcas. Então Deus, essa tarde, vai olhar para esse grupo de cidadãos e dizer assim, e esse grupo é desejado. Amém. Porque eles têm isso. Então que Deus possa ser isso. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe a nossa real condição, Senhor. Precisamos ser transformados a cada dia, Senhor. Amém. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Amém. Para que Ele possa implantar em nós, Pai, a mente e o caráter de Cristo. Amém. Que aonde nós for, nós possamos deixar boas lembranças. Amém. Então que o Senhor possa nos tornar cada vez mais humildes. Pessoas que a cada dia recebem o poder do céu. Amém. Transforma a nossa vida, Senhor. Nos usa a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.